Amém. Mesmo aí na sua casa, a gente gostaria que você agora parasse. A gente sabe que você tem aí muitos motivos de distrações, né? E até mesmo não querendo. São muitas coisas que estão concorrendo aí para ter a sua atenção. Tem criança, tem marido, tem esposa, tem um telefone que toca, tem as notificações do seu celular que pode estar fazendo barulho aí, te dando aquela tentação de você ficar vendo o que é que está acontecendo. Mas eu quero incentivar você em todos os cultos, não só no momento da mensagem, mas principalmente no momento da mensagem, que você pare e dedique de fato a sua atenção para você ouvir a palavra. Talvez você não tenha tido a oportunidade de estar tendo o privilégio de participar ao vivo de todas as celebrações. Mas eu quero desafiar você a buscar depois, num outro horário, num outro dia, você poder participar do culto, ver quais foram os avisos que foram dados, ver qual foi a palavra que foi ministrada, né? Ver que pelo domingo de manhã o pastor Manassés esteve aqui falando de Filipenses, o pastor Aderso à noite esteve aqui falando do Salmo 91, e talvez são textos, são coisas que são colocadas aqui que você estava precisando, mas naquele momento você não conseguiu participar do culto. Mas você pode participar num outro horário, num outro dia. Então quero incentivar você a você fazer isso. Talvez você não pode estar no momento da celebração, mas pode estar depois, em outro horário, participando. E aquela mensagem, como o pastor Aderso falou à noite, que você sabe que vai tocar o coração de alguém, que alguém está precisando ouvir, compartilha. Copia o link, manda para aquela pessoa. É uma forma de você também estar evangelizando, levando a palavra de esperança, de paz, de vida a corações que estão aí atribulados e entristecidos. Quarta-feira passada nós falamos aqui um pouco sobre como lidar com as frustrações da vida. E quando a gente passa pela frustração na nossa vida, em algumas situações de frustrações, vários sentimentos podem ser gerados em nosso coração. E pode ser raiva e tantos outros, mas um dos sentimentos que mais ele é gerado no coração de alguém frustrado é o desânimo. Eu não sei você, mas eu tenho conversado com muitas pessoas que têm me falado algumas frases que têm até me assustado um pouco. E talvez você também já se pegou falando isso. Gente, eu não tenho ânimo para mais nada. Estou me sentindo tão desmotivado. Se eu pudesse, eu jogava tudo para cima e fugia para bem longe. Eu estou tão triste, tão desanimado, que eu não tenho nem vontade mais de orar e de buscar a Deus. A gente cantou aí da presença de Deus, que o Espírito Santo enche a nossa vida, mas eu estou tão triste, tão desanimado, que eu não estou tendo nem vontade mais de fazer isso, de orar, de buscar a Deus. Olha, eu já entreguei os pontos, já desanimei com a vida, com tudo. Eu não tenho mais motivação para nada. Você conhece gente assim? Você já se pegou dizendo algo parecido com isso? O desânimo é uma experiência comum a todo ser humano. Todos nós podemos passar pela experiência, pelo sentimento do desânimo. E uma pessoa desanimada é uma pessoa que, segundo a definição da palavra, ela perdeu a alma, o ânimo, o alento, o vigor, a coragem, a vontade de lutar. E quanta gente está vivendo assim. No entanto, há um texto da palavra de Deus, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Eu trouxe aqui pelo menos 4 traduções desse mesmo versículo até, para você comparar um pouco as palavras que são usadas em cada uma das traduções. A primeira tradução diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Esse 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, nesse trecho, Paulo está refletindo sobre o instrumento humano
na qual foi confiado a ele um tesouro maravilhoso. Quando Paulo, nessa passagem, fala desse tesouro que foi colocado num vaso de barro, o tesouro é a mensagem do Evangelho, é como um diamante precioso. E o vaso de barro representa o corpo humano, com todas as suas fragilidades. O que Paulo queria dizer àquela igreja, a nós hoje, é que todo louvor e toda glória são dados ao Criador e não à criatura. Paulo, muitas vezes, ele não sabia se suas dificuldades teriam soluções. Mas o Senhor jamais permitiu que Paulo perdesse as esperanças. Jamais foi colocado num lugar estreito do qual não havia saída. Por isso ele está declarando que de todos os lados nós fomos pressionados, nós ficamos aflitos, somos atribulados, porém nós não somos e não estamos angustiados, derrotados, desanimados, esmagados. Não ficamos desanimados, desesperados, porque ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele. E o desânimo geralmente vem de algum fato ou de algum acontecimento que afeta diretamente a motivação das pessoas. O apóstolo Paulo também, ao enviar uma orientação à igreja da Galácia, lá dos Gálatas, ele diz em Gálatas 6:9 o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Paulo aqui está falando do galardão, da recompensa, que é certa, quando nós fazemos o bem, principalmente aos da família da fé. E Paulo está dizendo que esse galardão, essa recompensa, talvez não vai vir agora. Talvez não é para agora, mas receberemos. E quando a gente olha as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, para pensar nessa temática do desânimo, a gente vai ver um punhado de exemplos de homens de fé que foram perseguidos pelo desânimo. Eu cito pelo menos 3 que eu vou usar nessa noite: Moisés, Elias e Jonas. Por que chama atenção esses homens? Porque cativam a nossa atenção. Porque num determinado momento da vida deles, do ministério deles, no estado de desânimo que eles estavam, era tão grande aquele estado de desânimo que a solução que eles enxergaram para aquela solução era a morte. A solução que eles enxergaram para aquela situação era a morte. De vez em quando bate sim uma desmotivação geral. Somos tentados a parar tudo o que estamos fazendo ou que estamos tentando lutar para não desistir. Conversando com pessoas nesse cenário de pandemia, desemprego, doença, talvez você tenha visto ou você tenha se sentido desanimado. É como se uma nuvem carregada de apatia pairasse sobre o teto da nossa existência. Algumas pessoas, ao vivenciarem situações amargas, como luto inesperado, ruptura de relacionamentos, o fim de relacionamentos, decepções amorosas, perdas materiais significativas, a perda do trabalho e tantas outras experiências adversas, são tomadas e dominadas por uma sensação de vazio. Parece que tudo perdeu sentido. Não raro são vencidas pela desmotivação. Uma desmotivação generalizada. E nem mesmo a dimensão da fé lhes é poupada. Porque diante desses momentos, eles se imaginam abandonados por Deus. Diante deste momento de desânimo, de desmotivação, perde-se o estímulo de continuar acreditando em dias melhores. Silenciam a voz do louvor, desviam os olhos do céu. Parece que não há mais esperança alguma. Qual vantagem? Qual a vantagem de você parar tudo por causa do desânimo? Querido, nenhuma. Não há nenhuma vantagem em parar tudo por conta da desmotivação, por conta do desânimo. O desânimo, a apatia não tem proveito algum para a sua vida. Antes, pelo contrário, só vai precipitar o fim. Está revelando uma alma frágil que se prostra ante as dificuldades. Expõe também carências como medo, incredulidade.
E aos cansados e aos desanimados resta-lhe só um consolo, uma certeza: Deus renova as nossas forças. Ele está presente na dor de cada um. Ele está presente com você, Ele conhece sua dor. Sua presença é a certeza de novas perspectivas e cantamos isso nessa noite. As nossas dificuldades, quaisquer que sejam, não são nada diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E muitas vezes, por olhar só as dificuldades, a gente perde a perspectiva de quem é o Deus que a gente serve e da grandeza desse Deus. E a gente começa a imaginar algo que não é real, de que as nossas dificuldades são maiores do que o nosso Deus. Quem conhece a Deus, quem confia nesse Deus, não trafega em becos sem saída. Não vive à sombra da morte, porque Deus é luz, Deus é vida. E quais são algumas causas do desânimo? O desânimo pode estar sendo causado por algumas coisas. E a primeira pode ser a falta de perspectiva de um futuro melhor. Pessoas desanimadas são aquelas que vivem sem esperança de um futuro melhor. Um dos sinais mais claros da desmotivação que ronda a vida de muitos é a ausência de perspectivas. Olha o que a gente está vivendo. A gente está vivendo num cenário muito difícil, sim. Mas ainda precisamos crer num futuro melhor. Em dias melhores. A gente precisa crer que tudo isso vai acabar. Por mais que o cenário nos mostre algumas coisas que vão nos fazendo desanimar. De tanto ouvir respostas negativas, de tanto bater em portas que estão fechadas, de tanto andar em ruas sem saída, muitas pessoas param, desistem de lutar. Lançam o olhar cansado para um horizonte que está sombrio. Falta-lhes esperança. É impossível viver sem esperança. A esperança é combustível, é a força propulsora para um amanhã melhor. Não ter esperança é sinal de pobreza espiritual, é sintoma de enfermidade na alma. Resista sempre ao pessimismo. Você vai ser convidado a ser pessimista, mas você precisa resistir ao pessimismo. Pessoas desanimadas não têm mais esperança, pois muitas vezes esperam nos amigos, mas esses os abandonam. Muitas vezes as pessoas esperam no dinheiro, mas este um dia acaba. Muitas vezes a pessoa espera na família, mas até a família o decepciona. Muitas vezes espera nos pastores e líderes, mas eles também, como seres humanos, o decepcionam. Muitas vezes esperam em si mesmas, mas por conta da sua fragilidade, da nossa fragilidade, nós acabamos desanimados e desistimos de esperar. Moisés é um personagem bíblico que passou por isso. Vou voltar aqui. Opa. Isso. Números 11, versículo 15. Moisés estava desanimado e desabafou diante de Deus. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Moisés foi um homem que liderou o povo de Israel no deserto. Um líder fantástico. Quanto a gente aprende com este homem. Mas houve um momento na vida dele, do ministério dele, em que ele ora a Deus assim. Se é assim que o Senhor vai me tratar, mata-me agora mesmo. Pessoas desanimadas são aquelas que vivem sem esperança de um futuro melhor. Outra consequência, talvez, do desânimo estar sendo causado e sendo trazido na sua vida é a falta da realização. As pessoas que estão desanimadas costumam não querer sair da situação, não saber como sair da situação. Os seus lábios só falam dos fracassos, das derrotas. Ela até esquece que ela tem motivos para agradecer. Por exemplo, estamos vivos. Esse é o motivo de nós agradecermos. Você está vivo. Você tem tido a oportunidade de continuar planejando, acertando coisas que talvez precisam ser consertadas. Mas muitas vezes a gente prefere viver nessa autocomiseração
do que sair da situação de desânimo que abateu-se sobre nós. Jonas, capítulo 4, versículo 8, ele se desanimou tanto com a atitude de Deus, quando Deus salvou os ninivitas, quando Deus tirou o seu conforto pessoal lá da sombra que havia sobre ele, que ele disse assim, lá no finalzinho do livro: para mim seria melhor morrer do que viver. E essa não foi a primeira vez que ele falou disso no livro. O livro de Jonas é fantástico para a gente ver esse homem de Deus, fugindo de Deus, correndo de Deus e pedindo a morte. Diante da atitude de Deus em salvar os ninivitas, ele achou melhor que a solução era morrer, do que ver a compaixão de Deus sobre todos os povos e a misericórdia de Deus sendo estendida sobre todos. Outra causa do desânimo talvez seja as más notícias. Isso é uma coisa que tem deixado muita gente desanimado. São as más notícias. Por isso que você precisa selecionar um pouco o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você permite entrar nos seus ouvidos e diante dos seus olhos. Até porque nem toda notícia que a gente está ouvindo hoje é verdadeira, tem muito fake news. Mas algumas más notícias que vão nos causar desânimo. A crise financeira, o aumento dos impostos, é aumento na gasolina, é aumento no gás, é a corrupção na política, é trabalhador perdendo o seu emprego, é empresas fechando as portas, é uma violência descontrolada. E tudo isso, todas essas más notícias podem gerar em nós desânimo. E Elias também. Estando ele desanimado, ele entrega os pontos. Ele entra num deserto, ele caminha por um dia, chega ao pé de uma árvore, se senta debaixo dela e ele ora. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ele vence os profetas de Baal e depois, com a ameaça de uma mulher, ele foge. Talvez aquela ameaça daquela mulher de que faria com ele o que ele tinha feito com os profetas de Baal foi só o gatilho para que ele pudesse se sentir desanimado. Talvez tudo aquilo que ele estava vivendo, o trabalho, todas as responsabilidades, estava gerando nele um estresse que fez ele se sentir desanimado e achasse que o melhor era fugir, era se sentar e orar: Senhor, tira a minha vida. E todas essas más notícias podem gerar em nós abatimento, tristeza no nosso coração. Então essas são algumas causas que podem gerar no seu coração desânimo. O desânimo. Então, segundo o dicionário, desânimo é falta de coragem, falta de ânimo. Então, para vencer o desânimo, a gente precisa buscar ter coragem, buscar ter ânimo. Como a gente faz isso? O que é ter ânimo? Ter ânimo é você conviver com os problemas sem se abalar emocionalmente com eles. Ter ânimo é você conviver com os problemas, porque nós teremos, mas sem se abalar emocionalmente com eles. E a característica de uma pessoa que tem ânimo é o movimento. Ela não fica parada. Ela não fica chorando, prostrada. Ela sai do seu lugar de tristeza, da sua miséria, do seu sofrimento. Porque o ânimo gera entusiasmo na pessoa. E a pessoa que tem entusiasmo, ela vibra. Ela faz as coisas acontecerem diante da adversidade. Hoje, com a melhor idade, a gente estava vendo aquele Salmo 20. Onde ali o povo está orando a Deus, pedindo a Deus pelo rei que ia para a guerra, pelo rei Davi. E no versículo 5 do Salmo 20, eles já estão agradecendo a Deus pela vitória que Deus daria. E a guerra nem tinha acontecido ainda, mas eles já estavam vibrando com a vitória, de que eles iam levantar as bandeiras, agradecendo a Deus pela vitória. Portanto, ao contrário, o desanimado, ele fica paralisado. O desânimo paralisa a pessoa, gera abatimento, a falta de vontade de realizar, de conquistar, de vencer.
O desanimado não consegue achar graça em absolutamente mais nada. Tudo é motivo para ele criticar, para ele não achar mais graça em nada, e muitas vezes nem na vida mais. A pessoa só é capaz de ver o lado negativo das coisas, das situações, das dificuldades. O desanimado deixa de acreditar na vida, deixa de acreditar nos milagres de Deus, deixa de acreditar no poder de Deus. Se você não tiver ânimo, perderá o entusiasmo pela vida e não terá disposição para continuar a sua caminhada. Então, pastor, o que eu preciso fazer para vencer o desânimo? O que eu preciso fazer para não ficar desanimado diante desse cenário de pandemia que a gente tem vivido? Diante de tantas más notícias, de coisas que já chegaram até mim, pastor. Não é coisa que eu estou ouvindo, não. Chegaram na minha casa, na minha família, na minha vida. O que eu preciso fazer? Talvez a primeira dica para você é: abra o seu coração para Deus. Para vencer o desânimo, abra o seu coração para Deus. O Salmo de número 25, e aí se você ainda não está lendo o livro de Salmos nesse período, eu quero incentivar você, leia o livro de Salmos. Você vai aprender a louvar a Deus, você vai aprender a orar, você vai aprender a abrir seu coração para Deus. Leia o livro de Salmos. Leia o livro de Salmos. E nesse Salmo 25 nós vemos o seguinte: Senhor, eu levanto os olhos para o Senhor, porque eu sempre levanto os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas desta vida. Ó Senhor, olha para mim, tenha misericórdia de mim. Eu estou sozinho e aflito. O peso que há no meu coração fica maior a cada dia. Por favor, livra-me dele. Tira-me das situações difíceis em que eu me encontro. Olhe e veja as minhas dores, o meu sofrimento, e perdoe os meus pecados. Aqui o salmista está abrindo o seu coração para Deus. Ele está colocando diante de Deus os sentimentos que tinha no coração dele. Ele está dizendo para Deus que era só Deus que podia livrar ele das armadilhas da vida. Só Deus podia ter misericórdia dele. Só Deus podia aliviar aquele peso que ele estava sentindo no coração e que ficava cada dia mais pesado, maior. Ele entendia que só Deus poderia livrar ele das situações difíceis, das dores, do sofrimento e perdoar os seus pecados. Ele então está abrindo o seu coração para o Senhor. O Salmo 34 é outro salmo lindo, onde o salmista diz: eu busquei ao Senhor, e Ele veio ao meu encontro. Ele me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Quando o desânimo bater na porta, na sua porta, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar ao Senhor. E o buscar ao Senhor aqui, querido, não é ser religioso. É buscar ao Senhor de verdade. É orar de verdade. É ler a Bíblia de verdade. É se prostrar aos pés do Senhor de verdade, abrindo o seu coração. A oração do Salmo 25 não era de alguém religioso. Era de alguém que estava de fato entendendo o quanto ele estava sofrendo. E que somente o Senhor podia dar para ele o alívio daquilo que ele estava precisando. Mas infelizmente muitas pessoas estão sofrendo há muito tempo com desânimo. Porque estão tentando resolver as coisas com as suas próprias forças. E depois de tanto trabalho, chegam à conclusão de que nada mudou. Parece que as coisas ficaram ainda pior. O que desanimou você? O que tem trazido abatimento para a sua vida? Qual a situação em que você enfrenta que está deixando você cabisbaixo? Fale para Deus. Coloque diante dEle. Abra o seu coração para Ele. Diga o que está afligindo você para Deus. Faça como o Salmo 25:16. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou solitário e estou aflito. Davi se sentindo aflito e solitário. E Davi, pense comigo, era o rei. Era aquele que estava à frente das batalhas, do exército. E se ele era rei, ele tinha um reino. E se tinha um reino, havia gente, muita gente debaixo da sua autoridade.
Acabei de dizer, o Salmo 20, eles estão orando pela vitória do rei. Mas então, como ele diz nesse texto, que rodeado de gente, ele estava solitário, ele estava aflito. Possivelmente o seu estado de abatimento era tão grande, que estava fazendo ele sentir isso. E é isso que o desânimo faz comigo e com você. A gente pode estar rodeado com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente se sente sozinho. E o rei Davi estava passando por isso, rodeado de pessoas e ao mesmo tempo se sentindo solitário. Porém, Davi, ele não quis fingir, ele não quis esconder a sua aflição, ele não quis achar que estava tudo bem, que estava tudo normal. Ele abre o coração para Deus. Ele pede a Deus, Deus, olha para mim. Deus, olha para a minha causa. Deus, olha para a minha aflição. E você, o que você faz? Vai continuar nessa situação de desânimo, prostrado? Ou vai falar para Deus aquilo que está afligindo você? Para vencer o desânimo, abra o seu coração para Deus. Segundo, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Para vencer o desânimo, nunca se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. Algumas delas, de muitas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Olha o Salmo 34 novamente. Muitas são as aflições dos justos. Não vão ser poucas, não. Essa mensagem aí que está sendo anunciada de que você não vai sofrer, de que você não vai ter mais dificuldade nenhuma financeira, querido, a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Quando o desânimo chegar, lembre-se das promessas que Deus tem para você. Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas Ele sempre nos prometeu a presença dEle comigo e com você. Você não está sozinho, as aflições vêm, as situações aparentemente difíceis chegam, as tempestades chegam, mas podemos ter convicção da presença do Senhor. Porque o texto lá de Hebreus 13:5 diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. E por que a gente precisa lembrar disso todos os dias? Porque você vai ser tentado a acreditar de que você está sozinho, de que Deus te abandonou. As promessas de Deus são sementes de que nunca morrem. Queridos, todos nós estamos no fronte de uma batalha, de uma luta incansável pela sobrevivência. É uma guerra sem tréguas, travada contra os adversários mais ferrenhos. Forças negativas, opressões espirituais, enfermidades no corpo, na alma, pressões financeiras, problemas familiares, tantas coisas que somadas podem gerar em nós o desânimo. E por isso que a gente precisa se lembrar todos os dias das promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida. A vida é assim, uma luta constante contra o diabo, nosso adversário. Se felicidade é ter saúde, lutamos contra as doenças. Se felicidade é um estado de paz, lutamos contra as adversidades. Se felicidade é ter uma família unida, a gente luta para que a família não se divida. E a gente vai sempre fazendo isso. Mas o que vai nos manter de fato motivados, queridos, são as promessas do Senhor. Terceiro, para nós vencermos o desânimo, mude o seu foco. Olha o que diz o Salmo 25:15. Eu sempre levanto os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas dessa vida. Para você vencer o desânimo, você precisa olhar para outra direção. Enquanto você estiver focado no problema, nos culpados, querido, você só vai ficar mais desanimado. Mude o seu foco, olhe para Deus. Olhe para as promessas de Deus, concentre-se em Deus e não nos seus problemas. Focar no problema gera aflição. Focar em Deus gera solução. Por isso que o salmista diz no Salmo 121, 1 e 2. Eu elevo os olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, e Ele fez os céus e a terra.
Crer numa saída é um desafio. Não crer é acomodação. Uma covardia ao espírito. A desistência, o fracasso, eles andam de mãos dadas. Contudo, por que desistir da esperança? Por que não mudar o foco? Os momentos sombrios, ainda que aparentemente demorados, eles não são eternos. Eles vão passar. São apenas momentos, são passagens, são oportunidades de crescimento interior, oportunidades que Deus nos dá. Portanto, para vencer o desânimo, mude o foco. Olhe para Deus. O Salmo 34 fala sobre isso. Começa dizendo que ele louvaria ao Senhor, os lábios sempre teria louvores ao Senhor. Porque quando a gente louva a Deus, a gente para de olhar para nós. Quando a gente louva a Deus, a gente para de olhar para as circunstâncias, a gente olha para Deus. A gente olha para aquele que nos ajuda, que nos fortalece, que é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Sempre levanto os meus olhos para o Senhor. Para vencer o desânimo, último, busca andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas positivas, otimistas. A presença do Espírito Santo em nós, segundo o apóstolo Paulo, gera fruto. Que Paulo diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entre outras palavras, o Espírito Santo vai trabalhar em nós o desenvolvimento sobrenatural dessas 9 virtudes do fruto do Espírito. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se torna filhos parecidos com Jesus. Mais modificamos o nosso comportamento, a nossa mente, os nossos sentimentos. Portanto, quando eu ando com pessoas cheias do Espírito, do fruto do Espírito, eu vou ter pessoas que vão poder me ajudar. Diferente se eu andar com pessoas, segundo esse texto de Coríntios. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo aqui está falando a respeito de falsos mestres que haviam aparecido na igreja de Corinto, estavam negando a ressurreição, e Paulo está dizendo àquela igreja: não se deixe enganar. Essas pessoas, com as suas doutrinas, com as suas companhias, estão corrompendo os costumes. Queridos, amigos ou não nossos, podem influenciar os nossos pensamentos, as nossas condutas e as nossas decisões. Por essa razão, precisamos ter cuidado com quem estamos compartilhando a nossa vida, os nossos relacionamentos. Eu desafio você a você fazer aí uma avaliação, uma revisão dos seus contatos, das pessoas que você permite influenciar a sua vida. A pior coisa para uma pessoa desanimada é estar no meio de pessoas pessimistas, de pessoas negativas, de pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Quer ter ânimo? Seja otimista. Somente aqueles que são otimistas conseguem enxergar além das adversidades. Se você andar com pessoas que também estão desanimadas, você não vai encontrar alguém que vai te ajudar. Chega de pensar que você é um derrotado. Chega de pensar que tudo acabou. Tenha esperança, não desanime. Você sabe o significado de esperança? O significado de esperança é você ser perseverante e confiante do futuro. O esperançoso, ele crê no amanhã, apesar das lutas. Ele tem uma visão futurística. Sabe por quê? Porque a sua esperança está no Senhor. O Salmo 27, que a gente citou hoje já, diz que muitos confiam em cavalos, em carros. O contexto ali era de guerra, um cenário de batalha que eles iriam enfrentar. Mas nós confiamos no Senhor. Quando a nossa esperança está no Senhor, seja um momento difícil ou não, a gente sabe que Deus está no controle. E no tempo certo a gente vai passar por aquilo. Na hora certa o Todo-Poderoso vai agir. Tenha ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E eu encerro com essa oração. Pai Celeste, eu peço neste dia que eu viva em Tua presença, que Te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome Tua cruz e Te siga. Espírito Santo, peço que neste dia
me enchas de ti. Faças teu fruto amadurecer na minha vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Sabe de quem é essa oração? John Stott. John Stott fazia essa oração todas as manhãs. E não causa surpresa quando a gente estuda sobre a vida deste homem, que aquelas pessoas que conviviam mais próximas de John Stott diziam que ele era a pessoa mais semelhante a Cristo que eles conheciam. Porque todo dia ele fazia essa oração. Pai Celeste, que neste dia eu viva na tua presença e eu te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, eu te peço que neste dia eu tome a sua cruz e te siga. Espírito Santo, peço que nesse dia me enchas de ti e faças o teu fruto amadurecer em minha vida. Que eu tenha amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Todos os dias ele orava isso. Portanto, querido, quer vencer o desânimo? Abra o seu coração para Deus. Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Mude o foco e busque andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que vão te ajudar a fazer isso. Que vão te motivar a buscar a Deus, a continuar tendo esperança. Porque a nossa fé continuará sendo provada. As dificuldades continuarão existindo. Muitas são as aflições de um justo. Mas a gente vai continuar rompendo em fé. Não vamos ficar prostrados, chorando, desanimados não. Vamos romper em fé. Vamos continuar caminhando. Vamos continuar prosseguindo, porque não é aqui o lugar do descanso. Não é aqui a nossa morada eterna. Não é aqui o nosso lar eterno. Jesus, ele disse que ele iria preparar lugar e que ele voltaria para nos buscar. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Vamos fazer desse cântico a nossa oração.